Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar aqui a respeito do nosso caminho de desenvolvimento da consciência. Para quem toma a decisão de fazer a caminhada utilizando o Enneagrama como uma ferramenta para apontar um caminho, para trazer um mapa, né? Que somos nós aqui, caminhantes do Enneagrama. Eu tenho observado e tenho refletido muito a respeito da questão do que é necessário para que a gente possa utilizar de fato essa ferramenta como uma ferramenta de autodesenvolvimento, de crescimento pessoal, que ela vá muito além da visão limitada em que a gente foca no externo, foca no outro, foca na observação, no julgamento, nos rótulos, né? E que ela de fato possa nos ajudar, nos auxiliar para que nós possamos honrar essa ferramenta, inclusive, a partir da sua missão, né? Do seu potencial divino que eu acredito que tem o Enneagrama. Eu entendo que o símbolo do Enneagrama é um símbolo que resume dentro dele muita sabedoria, traz para nós de uma forma sintética respostas, clarezas e nos ajuda a fazer esse caminho de uma forma mais leve, mais segura. Porém, para poder entrar nesse processo de se desenvolver em direção a nós mesmos, né? Eu sempre falo a quem nós somos, né? Ir além das limitações que nós criamos para nós mesmos, porque elas estão baseadas em crenças, em entendimentos que já não servem mais, né? Que estão baseadas nos medos, que desenvolvem essa nossa capa protetora da personalidade. Esse caminho, eu acredito muito que ele só pode ser trilhado e ele só acontece de uma forma autêntica quando nós alinhamos isso à nossa consciência e nossa busca espiritual. Não existe outra forma de fazer esse caminho, né? E percebo também com as pessoas que eu acompanho, com amigos, enfim, nessa caminhada de desenvolvimento pelo mapa do Enneagrama, que quando nós temos uma base espiritual que faz parte da nossa vida, isso se torna mais fácil, isso se torna mais profundo, isso se torna mais verdadeiro. E também eu observo que quando nós olhamos esse mapa e observamos quais são os movimentos que eu venho fazendo na minha história, na minha biografia, nessa existência, em relação às minhas asas, à expansão dessas asas que o Enneagrama nos ensina, qual é o caminho que eu tenho feito em relação ao movimento pelas flechas. Quando eu conheço o Enneagrama da essência, o símbolo desse Enneagrama, e eu percebo essas conexões que às vezes são diferentes, são novas, eu observo e vejo, uau, eu já conheço esse caminho, já estive lá, eu já sei quando eu vou para lá. Tudo isso, toda essa consciência, ela realmente funciona, ela acontece de uma forma muito mais profunda, mais verdadeira, mais eficaz, quando na minha vida existe uma história de um trabalho, de uma conexão com a espiritualidade. E essa conexão com a espiritualidade muitas vezes passa pela religiosidade. E aí eu toco aqui num tema que é polêmico, né? Porque a gente sabe que existem religiões que nos aprisionam e que fortalecem as nossas crenças limitantes em relação ao nosso potencial de desenvolvimento, de crescimento, em relação ao nosso direito sagrado de sermos felizes e prósperos, né? Em relação à nossa obrigação de caminhar para sair do sofrimento, para ir além do sofrimento e não nos vitimizarmos, considerando o estar no sofrimento como uma prova de aceitação,
né? Uma prova de docilidade perante um divino que deseja que a gente aprenda pelo sofrimento. Quando a gente tem algumas crenças relacionadas a isso, eu acredito que a religião, ela nos aprisiona e pode ser muito limitante. E todos nós, em algum lugar, se nós formos investigar, temos alguma crença em relação a isso, né? Porém, guardadas essas questões que estão ligadas às crenças, que estão ligadas a níveis de consciência, onde nós conectamos o nosso ego, as nossas feridas, a isso que algumas religiões trazem, que na verdade, no meu entendimento, elas são estratégias de manipulação, de controle. Quando eu consigo separar as coisas e olhar para a religião, ou para todas as religiões, no seu aspecto sagrado, no seu aspecto superior, que está baseado em virtudes, grandes valores que são a base do desenvolvimento de toda a humanidade. Quando eu consigo focar nisso e trazer isso para a minha vida, que é quando eu consigo me apropriar da religião como um caminho de espiritualidade, o que acontece nesse caminho, o que eu venho percebendo, é que as pessoas têm mais facilidade de trilhar o seu caminho de desenvolvimento, de evolução. É o seu processo de evolução espiritual, que passa sempre por nós termos princípios que estão muito além da própria religião, do próprio dogma. Então, eu gostaria de deixar aqui claro e também deixar uma reflexão para todos nós que tivemos uma base religiosa na nossa infância, que tivemos pais religiosos que nos ensinaram a rezar, que nos orientaram e muitas vezes nos obrigaram a cumprir certas disciplinas. Que existe um aspecto da religião que é questionável, né? E que nós não vamos entrar nessa discussão. Mas existem sementes, que são as sementes dos valores universais, que são plantadas, sim, pelas religiões, quando elas estão sendo transmitidas e absorvidas no seu aspecto sagrado. E é necessário reconhecermos. Eu tenho visto pessoas das mais diferentes linhas de religião que eu acompanho, e eu percebo uma diferença muito grande de abertura, de autoanálise, de reflexão, de desejo de alcançar um lugar mais elevado em relação a aquilo que ela acredita, ao seu ego e à sua essência. Existe uma visão diferenciada quando nós temos uma base num caminho espiritual. Atualmente, se sabe, acredito porque estamos hoje na era de Aquário, né? E hoje a gente entende já que a espiritualidade não está vinculada necessariamente a uma religião. Que bom que nós conseguimos nos libertar, porque muitas vezes esses dogmas, essa rigidez, essas imposições da religião, elas foram utilizadas historicamente para manipular e para obter poder. Então, quando nós temos a semente das virtudes plantadas em nosso coração por uma espiritualidade saudável, nós conseguimos visualizar, observar todas as religiões e as suas contribuições e aquilo que aquela religião me ensinou e contribuiu comigo de uma forma consciente e saudável, e a gente consegue simplesmente descartar tudo aquilo que obviamente não está coerente com aquilo que o próprio valor maior da espiritualidade, da religiosidade nos ensina, né? Que acima de tudo, de todas as instituições, qualquer instituição e das religiões, estão as virtudes maiores. São elas que são a nossa base,
a nossa inspiração. Quando a gente tem alguma dúvida quanto a o quanto essa instituição está me oferecendo, está me propondo um dogma que fere essas bases de virtudes, basta nós fazermos essa reflexão, essa análise e observar o que é que está por trás, o que é que vem, né, o que é que inspira esse dogma, essa regra, né, esse comportamento, essa atitude. Se nós percebemos que na essência, na raiz disso tudo está um valor, uma virtude universal, como o amor, a justiça, a solidariedade, a igualdade, é sinal de que está tudo certo, está tudo alinhado. O amor tem que estar sempre acima, né, de todas as outras virtudes. É ele que é a virtude maior. E aí dele se desdobram todas as outras. Se eu consigo observar e identificar que acima disso tudo existe um guarda-chuva chamado amor, esse é um conselheiro, esse é um bom sinal. Se eu consigo observar que existem outros interesses, outros movimentos acima disso tudo, esse é um sinal fantástico para eu perceber que tem alguma coisa errada. Por exemplo, se eu sim perceber que o medo está acima, é o medo que está ditando alguma crença, algum comportamento, algum dogma, atenção, nós entendemos que o medo é exatamente o oposto do amor. É o medo que é o oposto do amor, não é o ódio. Dentro da Unipaz, nós estudamos muito essa questão e é algo que faz muito sentido para mim e eu gostaria de trazer aqui para você refletir se faz sentido para você.